aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu Igreja Sinfônica. Velho, peguei certo. Organizado pelo Pedro Dutti e tem alguns autores aqui. É uma publicação da editora Mundo Cristão. Galera, esse livro aqui traz o subtítulo Um Chamado Radical pela Unidade dos Cristãos. Algo interessante sobre ele é que nós temos aqui diversos autores, se não me engano 7 autores, deixa eu ver, 1, 2, 3, 7 autores que fazem parte do movimento mosaico. A proposta desse livro é falar da unidade em meio à diversidade, a unidade da igreja em meio às diversidades. A unidade da igreja tem a ver com ser igreja, obviamente, tem a ver com a doutrina correta, tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em meio à diversidade tem a ver com diversas outras características da variedade de coisas, digamos assim, que nós encontramos na igreja. No primeiro capítulo do Rafael Balestra, se não me engano ele também é chamado de Pijama, ele fala do que é uma igreja relacional diminuindo as distâncias entre gerações. É bem legal esse capítulo porque ele fala da união entre aqueles que são jovens e aqueles que são mais velhos, porque igreja é isso, igreja é uma coisa que abrange diversas gerações. Igreja não deve ser apenas presa a um critério daqueles que são mais velhos na igreja e nem deve ser totalmente adequado àqueles que são mais jovens, esquecendo dos mais velhos. Não, igreja é tudo, é os mais velhos, os mais jovens, é os intermediários, né? Os bebezinhos, os idosos. E uma coisa criticada nesse capítulo é aquela questão de uma sectarização, sabe? De uma separação de diversas áreas, diversas gerações. Um dos problemas citados aqui é a questão do culto jovem. Não que o culto jovem por si só seja um problema, mas é um problema quando o culto jovem passa a ser a programação dos jovens. Os jovens vão no culto que é feito por eles, né? Ou para eles, e não vai mais no culto, digamos assim, normal, né, ou culto tradicional que acontece, por exemplo, em todo domingo, como é de nossa tradição. Eu acho interessante esse capítulo porque, bom, eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil e uma das coisas que fazem parte da estrutura de nossa igreja são as sociedades internas. Nós temos um departamento dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos homens e das mulheres. Porém, esses departamentos existem para o melhor desenvolvimento dessas respectivas áreas, mas eles devem estar sempre em concordância com a igreja, em união com a igreja. Aquelas que fazem parte da sociedade das mulheres não devem estar totalmente separadas daqueles dos homens. Aqueles que fazem parte dos adolescentes não devem estar separados da mocidade, assim como aqueles que fazem parte dos homens não devem estar totalmente separados das crianças. Porque a igreja é isso, né? É todos em suas particularidades e diferenças, trabalhando para a glória de Cristo em um só objetivo. Uma coisa bem legal que o Rafael conta é que eles decidiram, entre alguns amigos, que eles iam fazer pizza para vender e o lucro arrecadado daquelas pizzas iriam ser enviadas para as missões. Eu achei uma ideia bem legal, só que ele conta o seguinte, que ele conseguiu reunir cerca de 30 pessoas, ou seja, eu acho que é gente pra caramba, na meu ver é bastante gente. E eles conseguiram vender muitas pizzas e tal, e se envolveram bastante na produção, nessas vendas, e aí conseguiram um lucro de R$300 e enviou esses R$300 para as missões. Aí você pensa, poxa, R$300 e foram 30 pessoas? Não seria mais fácil cada um dar R$10 e enviar diretamente para as missões, né? Iria economizar tempo do preparo. Imagine a sujeira que eles fizeram por causa do preparo da pizza. Imagine o cansaço que eles tiveram também, né? Então seria muito mais barato, digamos assim. Porém, ele fala que foi muito mais proveitoso fazer dessa forma, porque foi um momento de estimular a comunhão. A igreja existe para isso também, para que nós nos relacionemos uns com os outros. Então foi uma ocasião, além de contribuir para as missões, que esse era o objetivo, mas não foi só isso. Além de contribuir para as missões, foi uma ocasião para eles fortalecerem na amizade, fortalecerem-se na fé. Foi uma ocasião também para uma amiga dele se abrir entre os outros amigos ali que estavam reunidos, compartilhando de suas dificuldades, de como precisava da ajuda na vida cristã e tal. Então é muito oportuno uma ocasião como essa. Ou seja, vale muito mais a pena um relacionamento e Deus abençoa em tudo isso. Deus abençoa um objetivo desse de servir a missões, mas não apenas um objetivo, mas Deus abençoa desde a ideia até a sua produção e tudo mais. Deus abençoa a igreja. Isso é lindo demais. Essa parte eu quase chorei no ônibus lendo. Eu achei muito lindo. No segundo capítulo, sobre igreja profética, o Carlos Henrique vai falar para nós sobre as ideologias denunciadas. Ele fala do problema de você ter um pensamento ideológico e se adequar a ele de tal forma que toda a igreja deve ser moldada por esse pensamento. Ele fala dos problemas das ideologias de nosso país, como por exemplo as ideologias de esquerda ou de direita política. E ele fala do problema de quando você se adequa ou quando você molda a sua vida, conforme a sua vida, de acordo com uma dessas ideologias, você
está fugindo do padrão de Deus. Porque se você se adequa à ideologia de esquerda, você vai ter uma tendência a um serviço social, mas é capaz de esquecer da importância do indivíduo. Da mesma forma, se você se adequar a uma ideologia de direita, é capaz de você dar tanto valor ao indivíduo em sua liberdade que esquece do serviço social. Eu concordo sobre o problema desses extremos, mas eu acho que é um pouco complicado quando a gente compara direita e esquerda como se fossem aspectos ruins, igualmente ruins, digamos assim. Eu particularmente acredito que um cristão não deve ser de esquerda de maneira alguma, ele tem um grande problema se assim o for, mas o cristão também não pode ser de direita ou se identificar de maneira plena com uma ideologia de direita, porém, existem aspectos na direita que estão mais relacionados com o cristianismo, enquanto a esquerda não há nada a esse respeito. Então eu particularmente acho que há uma diferença sim entre ambas, mas esses detalhes não são tratados neste capítulo. No capítulo seguinte, Igreja Plural, o Pedro Dutti vai nos falar sobre as tradições em perspectiva. Eu achei esse capítulo um pouco complicado porque ele fala do cristianismo como uma montanha e não existe apenas um caminho para chegar ao alto dessa montanha. Da mesma forma, nós como tradição cristã evangélica não podemos fechar como se apenas o nosso caminho fosse possível para estar na montanha do cristianismo, então é possível haver outras tradições igualmente válidas. Eu achei meio complicado isso. Bom, mas ele fala aqui de um pluralismo que tem a ver com diversas correntes que são corretas dentro do cristianismo. A base para ele dizer isso é que os métodos devem ser desenvolvidos de acordo com o objeto. E o nosso objeto, nesse caso, é o conhecimento de Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus que é triuno, que é uma trindade. Ele se manifesta, ele se subsiste em 3 pessoas. Se Deus, em sua subsistência, é um ser plural, logo existem métodos plurais para um relacionamento com esse Deus, né? E aí, se você enfatiza as leis de Deus, você vai ter uma perspectiva normativa. Se você enfatiza o mundo que Deus criou, você vai ter uma perspectiva situacional. Se você enfatiza os indivíduos aos quais Deus se relaciona, você enfatiza o aspecto existencial. E se você enfatiza cada um desses aspectos, você tem aqueles ortos da vida. Quanto à lei, ortodoxia. Quanto à situação, ortopraxia. Quanto ao indivíduo, ortopatia. E aí nós temos as tradições que são, por exemplo, a mais reformada, uma mais social e outra mais carismática. Eu achei um pouco complicado esse capítulo, foi difícil de engolir, foi aquele momento que eu parei assim, fiquei pensando, será, meu? Mas aí só precisei ir até o capítulo seguinte e ver a Igreja Evangélica do Igor Miguel, que vai falar sobre as heresias tratadas, e aí me ajudou mais um pouquinho a entender. Nessa parte eu entendi que o Pedro Dutti não quis dizer que qualquer pessoa pode ser aceita como cristã, porque às vezes se você pensar o seguinte, nós lutamos pela unidade da igreja, todo mundo é amigo, né? Nós estamos todos juntos aqui, Jesus é bom. Talvez você possa ser levado a pensar que qualquer pessoa crendo qualquer coisa e agindo de qualquer forma pode fazer parte de uma comunidade cristã se ele apenas querer. E isso não é uma verdade. E o capítulo seguinte, que é o capítulo de número 4 do Igor Miguel, nos ajuda a entender isso, porque ele fala de heresia. Então, quando nós falamos de unidade, não significa que qualquer pessoa que tenha uma posição que seja herética ou que creia em alguma heresia pode fazer parte do corpo de Cristo. Pelo contrário, porque, na verdade, heresia é aquilo que divide o corpo de Cristo. É um problema que deve ser rejeitado. Então, ele disse que a unidade da igreja é baseado em pelo menos 2 aspectos que ele declara aqui, que é o aspecto trinitário, ou seja, que crê em um Deus triuno, né? Um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o aspecto cristocêntrico, ou seja, tudo volta-se para a glória de Cristo. Solos Cristos, né, da Reforma. Somos salvos por meio de Cristo, existimos para a glória de Cristo, somos santos por meio de Cristo. Então ele fala que a igreja verdadeiramente cristã, ela tem 2 aspectos principais, que é a catolicidade e a apostolicidade, sendo a catolicidade... A catolicidade tem a ver com seu aspecto mais abrangente, né? Tipo, a igreja são todos os cristãos que existem em toda a face da terra. É um aspecto um pouco mais universal e abrangente. E a apostolicidade tem a ver com a missão da igreja, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, os apóstolos na Bíblia, né? Apostolicidade, talvez você pense nos apóstolos. Tudo bem você pensar assim, porque, né, o nome parece... Mas o termo apóstolo significa enviado. Então, a apostolicidade da igreja tem a ver com o fato da igreja ser enviada para uma missão, com um objetivo, com um propósito. Então, catolicidade, a igreja como ela existe. Apostolicidade, a igreja com um objetivo, com uma missão. Curiosamente, os 2 capítulos que se seguem nos ajudam a desenvolver mais essa ideia, porém, eles enfatizam um aspecto contrário. Catolicidade tem a ver com o que significa ser igreja como identidade, porém, no capítulo 5, que é do Guilherme de Carvalho, ele vai falar das dimensões da missão,
Ou seja, se nós entendemos que a igreja tem uma missão, esse é um aspecto da apostolicidade. A catolicidade nos ajuda a entender a dimensão disso, ou seja, porque, por exemplo, existe um aspecto catolicidade, apostolicidade. Se a apostolicidade tem a ver com missão, à luz da catolicidade nós podemos entender a abrangência dessa missão. Então é isso que esse capítulo vai falar, de como a igreja, né, por meio de Cristo, ela atua em todos os meios sociais, em todo ser humano, em todo lugar, em todas as épocas. Esse é um aspecto de uma apostolicidade, né, ou seja, a missão da igreja, influenciada pelo seu aspecto de abrangência, catolicidade. Eita, poxa, esses termos aí... E o capítulo seguinte, que fala da igreja apostólica, que é o Guilherme Franco, né, o charado Guilherme de Carvalho, mas... um Guilherme e o outro também é Guilherme, só que um de Carvalho. Ao falar de igreja apostólica, você pensa, pronto, vai falar da missão, né? Pois é, só que ele fala das raízes do corpo. Ou seja, ele vai falar de uma missão, ele já tem como base que existe uma missão, mas essa missão não é de qualquer jeito, você não faz tudo, né? Custa o que custar para agir no mundo, para ganhar pessoas para Jesus. Não se faz isso, porque existe uma raiz, existe uma base, existe um fundamento, e esse fundamento é a identidade da igreja, ou seja, a sua catolicidade. Então assim, talvez esteja um pouco confuso nesse vídeo, mas aqui no livro não está, beleza? Catolicidade e apostolicidade da igreja são coisas que estão interrelacionadas, uma coisa influencia a outra. O objetivo da igreja está baseado em sua identidade, e a sua identidade está baseada em sua missão, então, entendeu? Uma coisa tá ligada à outra, e eu achei bem legal, assim, a dinâmica desses 3 capítulos, né? Um citando as coisas, os outros 2 trabalhando de maneira mais específica. E aí, no capítulo 7, Igreja Demonstrativa, nós temos o Marcos Almeida, que é o cara do Palavra Antiga, né? Como é que é a música do Palavra? Como é que é a música do Palavra Antiga, amor? Eu sou casa, eu sou morada. Igreja Demonstrativa do Marcos Almeida, ele vai falar sobre renovando as culturas. Eu achei bem engraçado que nesse capítulo aqui, logo no início, ele vai falar sobre uma janela, que ele estava em um ônibus, e ele dizia que ele gostava muito de viajar de ônibus, olhando pela janela, né, admirando a beleza, e tinha uma maldita mancha lá na janela, e depois ele percebeu que era uma mancha de chiclete. Aquilo o incomodou tanto, porque ele gostava de ficar com a janela perto, e aí ele se esforçou muito e tal, de papel lá com água e tal, para limpar aquela mancha, porque ele queria admirar a beleza durante a viagem. Ele fala disso aplicando à igreja, porque a igreja é, digamos assim, a janela pelo qual o mundo pode ver e contemplar a glória de Deus. A igreja tem um objetivo de estar, de certa forma, influente na sociedade, no mundo, manifestando a beleza de Cristo. E isso por meio de aspectos culturais, né? Então aqui ele vai falar de um incentivo cultural de permear a sociedade, dessa forma atrair pessoas a Cristo, ou seja, usar desses meios culturais para que as pessoas conheçam o Evangelho. Então, por exemplo, uma coisa que tem a ver com isso aqui é uma estratégia de usar de teatro nas ruas para uma pregação do Evangelho. Só que aí nesse capítulo ele fala que o culto não subsiste por si mesmo, porque o culto só vai ter seu fim quando alcança o perdido, né? A riqueza só tem valor quando alcança a pobreza. O salvo só tem valor quando alcança o perdido. Eu achei isso interessante, né? Mas eu achei um pouco problemático dizer que o culto não tem valor em si mesmo, portanto não tem fim em si mesmo, mas sim o objetivo do culto é apenas atender aos outros lá fora. Eu achei isso um pouco complicado, porque é aquela ideia de que o culto é o lugar onde você vai se abastecer, sabe? Você vai recarregar suas pilhas, você vai no acampamento ali da guerra para depois ir pra luta. E eu acho que o culto é muito mais do que isso. O culto é adoração a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. É claro que a adoração tem a ver com todo o nosso viver. Nós não adoramos a Deus apenas no culto congregacional, mas o culto congregacional é em si uma coisa muito bem específica direcionada para a adoração a Deus. Então é muito glorioso, é muito mais sublime do que apenas um lugar onde você se prepara para ir ao mundo. Então essa parte específica eu achei um pouquinho complicada. Eu não concordo muito com o nosso amigo Marcos Almeida. Eu sou morada. E nas considerações finais, o Pedro Dutti, que é o organizador, ele enfatiza a questão da beleza da igreja, e a beleza da igreja tem muito a ver com, por exemplo, alguns vitrais, né? Se você olhar para janelas de igreja, isso é uma coisa mais antiga, às vezes você pode encontrar num contexto mais atual, mas é um pouco difícil. Mas antigamente era comum ver igrejas com janelas de vidro, e cada pedacinho daquela janela tinha uma cor diferente, e quando a luz do sol entrava ali, aquilo brilhava de tal forma que era lindo demais. A ideia é que a igreja, em seus múltiplos
múltiplos dons, em suas multiplicidades, né, de tradições, de ênfase e tudo mais, ela manifesta a glória de Deus de maneira belíssima. Ela manifesta a glória de Deus, né, honrando ao seu Senhor, mas também alcançando as pessoas no mundo que precisam ser salvos e que precisam conhecer a Jesus Cristo. Então a missão da igreja está sempre unida, mesmo considerando as suas particulares diferenças, mas sempre com o objetivo de estar firmado em Deus, né, Deus triuno, mas também com uma firmeza cristocêntrica, né, ou seja, tudo está baseado e fundamentado em Jesus Cristo. Mas então é isso, galera. Esse é o Igreja Sinfônica. Eu achei muito legal esse livro porque a proposta dele é falar de unidade, né? E eles procuraram colocar isso em prática no próprio livro. Então nós temos 7 autores aqui, mas não são 7 capítulos de 7 autores. A proposta, né, deles, e eu acho que isso ficou um pouco perceptível no livro, é que é um livro de 7 autores e não capítulos com autores independentes, se é que você me entende. A ideia é que a unidade deles está presente em todo o livro aqui. E essa é uma publicação da Mundo Cristão, eu fico muito feliz de ter lido essa obra. Apesar dessas pequenas ressalvas aí que eu destaquei, é um livro que eu acredito que vale muito a pena. Se você tiver contato com essa obra, vale a pena você ler. É um livro pequeno, galera, ó, 115 páginas. 117 páginas apenas, pequenininho. Tem recomendação aqui do Jonas Madureira, do Augusto Nicodemos, Maurício Zagari, né, que é um dos editores da Mundo Cristão. Então eu recomendo a leitura do Igreja Sinfônica. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei embaixo. Eu falei que gostou. Comenta aí embaixo o que você achou, principalmente das observações que eu coloquei, né, porque eu estou apresentando o livro e comentando algumas coisas também, à medida que eu vou percebendo aqui. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Obrigado por ter assistido até aqui, até um outro momento e falou! Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não